Finalmente, a partir da versão 7.4 do Reaper, ele agora alinha a fase de itens automaticamente. E hoje eu vou mostrar em detalhes essa nova função. É bacana para quando, por exemplo, você capta o som de uma bateria com vários microfones e você percebe que o som da caixa, ou dos tons, ou do bumbo, está mais magrinho mesmo quando você coloca plugins para tentar corrigir isso. Isso acontece porque quando a gente capta uma fonte com mais de um microfone, pode acontecer um cancelamento de fase, um desalinhamento de fase, o que a gente também chama de comb filtering. Às vezes você está utilizando, por exemplo, um sampler de bumbo para somar com o bumbo original e quando os dois estão tocando ao mesmo tempo, também o peso desse bumbo vai embora. Até mesmo violões e contrabaixos podem ser prejudicados por problemas de fases. Então vamos direto ao ponto, vou mostrar agora como o Reaper pode resolver isso sozinho. Eu trouxe algumas situações aqui para mostrar essa função, vamos começar com a bateria que eu trouxe, ó, com vários canais, vamos dar uma rápida escutada. E vamos dar uma olhada, um close, né, no canal da caixa e o canal da esteira da caixa. Então aqui a gente tem caixa e esteira, ok? Vou dar bastante zoom e a gente está vendo que está tendo realmente aqui um problema, né, de polaridade da caixa, ó. A caixa está com a polaridade para cima, enquanto a da esteira, nesse exato momento, está com a polaridade para baixo. Então, realmente, isso está fazendo com que a caixa fique sem pressão quando a gente toca as duas ao mesmo tempo. Vou solar aqui para a gente dar uma escutada. E antes dessa função nova, eu teria que dar todo esse zoom, identificar esse problema, inverter a polaridade de um dos canais, por exemplo, da esteira aqui, ó. Talvez até alinhar um pouquinho para a esquerda essa caixa da esteira, uma vez que essa onda aqui, ó, está um pouquinho à direita em relação a essa onda aqui, mas isso seria talvez um preciosismo, mas a gente veria então a pressão da caixa voltando, mas só porque eu identifiquei isso e coloquei aqui para inverter a polaridade. Vamos ver como a caixa agora tem mais pressão. Antes, depois, chega bem a caixa. Pois é, agora a gente não precisa mais isso, vou voltar ao normal aqui, vamos para a nova função que está aqui em Item, ou Item, Phase Align Items, ou alinha a fase dos itens. E é esse novo menu aqui. Tudo que você precisa fazer é selecionar os itens que você quer que ele alinhe a fase, vou selecionar esses dois aqui, clicando e arrastando com o botão direito, ok? Ele já identificou os dois itens, você vai clicar qual o canal que você quer que seja a referência e qual que você quer que seja alinhado. Nesse caso aqui, eu quero que a referência seja realmente a caixa e a esteira seja o canal que a gente alinha. Então, realmente já está acontecendo aqui, ó. Cliquei. Se eu clicasse na esteira, ó, ela ia virar referência e a caixa ia ser alinhada em relação à esteira, mas não é o que eu quero aqui. Ok, vamos ver as informações que ele está me dando. Ele está dizendo que o alinhamento entre a caixa e a esteira está meio que fora menos 41%. A gente deve buscar valores positivos. A gente não deve buscar 100% positivo, porque isso só vai acontecer com itens idênticos. Eu vou ter a certeza que isso aqui está selecionado, Allow Inverting Phase, ou seja, permitir que o Reaper inverta a fase se ele achar que cabe. E aqui a gente pode escolher em quando a gente for alinhar a fase, se ele vai mudar apenas o que está dentro do item, arrastando o que está dentro do item para a esquerda ou para a direita, ou arrastando a posição do item, pegando o item e colocando ele para a esquerda e para a direita. A posição é um pouquinho mais perigosa porque quando você faz isso, apesar do resultado ser o mesmo, ele vai tirar o item do grid se tiver alinhado com o grid. Então, eu prefiro utilizar o conteúdo mesmo. É a mesma coisa, só que o item fica no lugar. O item não vai para a esquerda e para a direita. Apenas esse áudio é movido para a esquerda e para a direita, mas o início do item, o posicionamento inicial do item, fica no mesmo local. Aí você tem a opção de só calcular o que ele faria se eu apertar em aplicar, ou já aplicar direto, onde ele vai calcular e fazer. Vamos começar com cálculo. Olha só, ele fez um cálculo rapidíssimo e ele diz o seguinte, ó, se eu apertar em aplicar, ele vai antecipar 10 samples, que é quase nada, e vai inverter a fase. É exatamente isso que eu estava mostrando, inverter a fase e passar um pouquinho para a esquerda. Então vou apertar em aplicar e olha o que ele vai fazer. Ele corrigiu, ele inverteu a polaridade aqui, ó. Então note que agora o que está para baixo também, e ele trouxe um pouquinho para a esquerda, e não movendo o item de lugar como eu acabei de fazer aqui, movendo o áudio, mas mantendo o item no local. Então antes, olha, e depois, tudo isso automaticamente, e sem ter que inverter a polaridade aqui, a nossa caixa já tem o peso.
E dá para fazer isso com várias peças de bateria ao mesmo tempo. Muitos engenheiros têm o costume, não que seja uma regra, uma norma, mas tem esse costume de alinhar todas as peças da bateria em relação aos overs. Vamos fazer isso em relação aos 3 tons com os overs. Mas lembre-se que a gente precisa de uma referência. Então vai ser o over da esquerda ou o over da direita. Para começar, eu vou selecionar os 2 overs e ver como é que eles estão alinhados. Eles estão 57% alinhados de forma positiva. Então, realmente não tem problema nenhum em relação à fase dos overs. Estou dando um zoom aqui violento. Ó. E você pode notar que o over da esquerda e o over da direita são muito próximos, todos com a polaridade correta. Se eu colocar aqui para calcular, olha o que ele faria. Nada, ele moveria um sample para a esquerda, o over da direita. Então, eles realmente estão bem microfonados, estão sem nenhum problema. Ok, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar o tom 1, tom 2 e tom 3 e o over da esquerda. Ok, e vou querer que o over da esquerda seja a referência. A gente nota que os tons 1, 2, 3 estão 20 a 30% alinhados. Vou calcular o que é que ele faria se eu apertasse em Apply. Note que pouquíssima coisa. Eles iam mover pouquíssimos samplers, 12 samplers, 32, 22 samplers um pouquinho para a esquerda para alinhar com os overs. Muito provavelmente o som não está sendo afetado se eu não fizer nada, porque é muito pouca modificação. Mas, se eu apertar em aplicar, você vai ver que ó, os overs foram movidos e agora realmente está tudo muito bem alinhado. Agora vamos para mais um desafio. Alinhar um microfone de bumbo, um microfone de sub de bumbo e um sampler de bumbo que eu coloquei para acrescentar, para somar com o bumbo original da bateria captada. Mas antes, tá gostando do vídeo? Curte, compartilha e se você quiser apoiar o canal, você pode fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí e se tornar membro do canal Repair Brasil. É só apertar no botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai poder assistir todos os meus vídeos com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Ok, então eu tô aqui com o folder bumbo, que tá agrupando o bumbo original, o sub original, que é mais um microfone que fica na parte externa do bumbo, e um bumbo sampler, que eu coloquei através de um software de sampler para acrescentar, somar com esses 2 bumbos aqui. A gente sem alinhar já consegue perceber que não estão tão alinhados, principalmente o bumbo sampler. A gente nota que o bumbo original e o bumbo sub, a polaridade está bastante semelhante, ó, aqui está descendo também, talvez um leve desalinhamento que não seja tão expressivo em termos de sonoridade, mas realmente o sampleado, né, tá bem diferente, ó. A gente está vendo que onde tem polaridade para cima, aqui tem polaridade para baixo e vice-versa. Então, muito provavelmente a gente não vai conseguir somar, não vai ter essa pressão que um bumbo exige. Além do mais, aqui no folder, né, que ele dá o gráfico de tudo que está acontecendo, a gente já nota o desalinhamento. Ó. Uma ondinha subindo, outra ondinha descendo, uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Então a gente tem esse resultado aqui. Vamos para essa função nova, né? Phase Align Items. Vou selecionar clicando com o botão direito do mouse e arrastando os 3 itens. Eu vou querer que o bumbo, o kick, seja a referência, o que já está. Clicando aqui em calcular, só para ver o que precisa ser feito. No caso, ele vai antecipar o sub em 159 samples, e já no replace ele vai inverter a fase e antecipar em 175 samples. Então, um trabalho maior. Clicando em Apply, antecipou, inverteu a fase. E a gente já vê aqui no gráfico, ó, todo mundo indo para baixo, todo mundo indo para cima e não tem mais nenhum problema de comb filtering. Vamos ouvir? Antes. Bem mais magro. Depois. Chegou chegando. Vamos para as últimas funções aqui que você pode querer utilizar também. Caso você queira trabalhar só com a seleção de tempo, você clica aqui e ele vai alinhar justamente na seleção de tempo que você fez. Caso você queira prevenir a qualquer custo que a referência se mova, você pode clicar aqui, que ele vai manter ela paradinha no lugar. Caso você queira que todas as tracks que estão sendo alinhadas sejam alinhadas por igual, você clica aqui. Isso significa que ele vai ter que achar um valor padrão para todas as tracks que você está alinhando. Ele não vai poder fazer isso com individualidade. Então, se você quiser padronizar alguma ação, você pode clicar aqui. No meu caso, eu acho mais jogo você deixar isso não colocado, até para ele fazer realmente um cálculo individual e poder corrigir com a máxima eficiência. E aqui você pode colocar em milissegundos o máximo ajuste que você permite que ele faça. Se você colocar valores muito altos, pode ser que ele desloque, né, bumbo ou caixa para um compasso seguinte ou para um tempo seguinte, e aí fique realmente não só desalinhado, mas fora de tempo mesmo.
E caso você faça muitas modificações aqui nas seleções dos itens, você pode sempre dar um refresh list aqui para ele fazer novamente os cálculos de um alinhamento. E é essa a nova função do Reaper. Agora, se você achou bacana esse tema, mas ainda não tem muito conhecimento, não é muito aprofundado no tocante à fase e polaridade, eu já tenho um tutorial só sobre isso. É o meu próximo vídeo sugerido. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.